No vídeo passado a gente implementou o nosso search upload page. Então agora a gente vai partir para nossa penúltima feature, que é a construção do nosso fetch de uploads, né? Que traz uma lista aleatória de uploads para a gente. Então, essa é uma feature bem curta. Eu quero ver se eu consigo fazer ela em um único vídeo. Talvez só não a interface de tempo, mas a gente consegue construir os user case, o repositório e o data source tranquilo, também os testes. Então vamos lá, vamos começar essa implementação. Eu sou o Túlio e você está no canal Caju Code. Então para começar, vamos limpar tudo isso aqui, fechar todas as abas, colapsar tudo aqui. Vou abrir o lib e a gente vai começar pelo domain como sempre. E antes de passar para o user case, a gente vai criar logo o nosso repositório. Essa feature a gente vai chamar ela de fetch upload. A gente vai declarar aqui o fetch uploads repository .dart. E aqui a gente vai colocar o nosso repository, que só vai ter uma função, que é o fetch uploads, né, que vai trazer a lista de uploads. Aqui no user case, vamos criar também o folder, para manter a organização sempre. E esse user case vai se chamar fetch uploads .dart. E aqui dentro a gente vai ter o nosso user case padrão, que a gente já conhece. Eu corrigi um erro aqui no nosso user case, ele estava com user, né, com R. Eu corrigi isso aqui. Então se você estava com esse problema, vá no seu user case. Se você escreveu dessa forma, eu peço desculpa aí pelo erro. Na verdade é user sem R. Bom, então aqui a gente tem o nosso user case, pega no nosso repository, que a gente colocou aqui, né, a nossa abstração, recebendo aqui como entrada e tendo o nosso call, que nesse caso o nosso fetch ele não vai receber nenhum parâmetro, né, já que ele não precisa de nenhum parâmetro para trazer os dados. Os dados são trazidos aleatoriamente e também não tem nenhum tipo de paginação lá. Então a gente está com o nosso true aqui de um implement e vamos criar os nossos testes. Vamos em testes, domain, user case, né? Vamos criar aqui feature fetch uploads. Vamos criar aqui o arquivo uploads test.dart. E aqui eu vou colocar os testes e explicar eles para você, mas vai ser dois casos de testes, né? O caso para falha e o caso para o sucesso, como a gente já viu aqui algumas vezes. Então beleza, vamos colar aqui. Aqui a gente tem o nosso gerador de mocks, a gente vai ter que gerar ainda aqui. Já está instanciado aqui, mas a gente ainda vai gerar, né? Vai ser essa classe que ele vai criar. Repository, o user case está aqui, o fetch uploads. Vem daqui. O setup, como sempre, os dois casos de teste, o de sucesso e o de falha. Então aqui a gente tem, ele deve retornar uma lista de uploads, né? Ele retorna uma lista de uploads também. Então aqui a gente tem o nosso repository, chamando nosso fetch uploads, que vai retornar um write aqui com a lista de uploads que a gente já tem implementado do nosso test values. A chamada sem parâmetro e o expect aqui para como é uma lista, né? A gente se lembra que o expect acaba não fazendo a comparação correta quando ele retorna listas. Então a gente usa esse esquema aqui do folder. Aqui a gente troca esse expect por fail, test fail. E aqui a gente tem um inspect verificando se o lado direito veio com a lista de uploads, como a gente queria. E aqui é a falha, né? Então o repositório vai retornar uma falha do tipo no connection, poderia ser qualquer uma, só para exemplificar. A chamada e o que a gente espera é que ele seja um left com um no connection. Então vamos gerar esses mocks aqui. Beleza, terminou o build aqui. Vou colar de novo. Repository, botar ele aqui, beleza. Agora a gente pode executar os testes, eles vão falhar, né? Seguindo o TDD. E beleza, deram implement erro. E aqui a gente só precisa mudar. Como a gente não precisa validar dado nenhum, não chega dado, a gente só precisa retornar aqui o nosso repository
Pronto. Fetch uploads. Como os dois são filtros, a gente não precisa nem botar o await. Agora a gente executa de novo. Todo mundo passou. Beleza, user case pronto. A gente pode fazer o nosso repository agora. Para isso a gente vai subir, a gente não vai precisar de nenhum tipo de entidade novamente, né? A gente vai por date, repository. Vamos criar novamente aqui o folder. Fetch uploads. Implement.dart. E aqui a gente vai ter o nosso fetch upload, a nossa implementação. Então vamos pegar ela aqui. Então vamos colar aqui. Então aqui a gente tem a nossa implementação, implementando o repository. Tem um data source que a gente vai criar ainda. O nosso network info, já que a gente vai buscar dados da API. A gente vai precisar verificar a internet também. E a nossa função, que por enquanto não está implementada. Vamos criar o data source, depois a gente vai desenhar os testes. Então vamos aqui em data source, data source, um novo folder, fetch uploads, então folder. O network não precisa, né? A gente já implementou ele. Vamos criar aqui um novo file chamado fetch uploads data source. Então aqui a gente vai ter o nosso data source. Vou colocar aqui a abstração fetch upload data source, só com a função retornando o filter, que é o list upload models, certo? Então aqui a gente pode fazer um import do package. Beleza, agora vamos desenhar os testes aqui para o nosso fetch upload, para a nossa única função fetch upload. Então vamos lá, vamos descer aqui do lib até testes, data source, repository, fetch uploads, new file, fetch uploads, repository, implement -teste.dart. Então beleza, vamos colar aqui a base. Então aqui para teste a gente vai precisar do nosso repository, obviamente, o nosso mock do network info, que já está configurado, e o nosso mock do nosso fetch upload data source, que a gente vai gerar. Então vamos gerar primeiro eles aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não dar erro. Vamos no terminal novamente. Beleza, gerado aqui. Vamos colar de novo aqui os mocks, fazer os imports. Peraí, pessoal, tem um problema aqui que eu fiz um mock novamente. Do network info. E vai dar problema aqui. Deixa eu tirar e fazer de novo o build. Beleza, agora sim. Colar, agora deu certo. Então, no caso do nosso repository, ele vai ter 3 testes só, né? A gente vai testar a primeira conexão, se tiver internet, né? Então, se não tiver internet, a gente já retorna uma falha. Se tiver, a gente chama o nosso API, ou o nosso data source. E aí, se ele retornar a lista, a gente retorna a lista com sucesso, no lado direito. Se ele não retornar, lançar algum exception, a gente vai retornar essa exception do lado esquerdo, do fail. Então, vamos pegar esses testes aqui. Beleza, vamos colar aqui os testes. E aqui a gente tem os 3 testes, né, agrupados aqui pela função. O de cenário positivo, né, que retorna a lista de uploads. Então, lista de uploads. Então, a gente vai ter aqui 2 whens, né? O primeiro é o do connection, do network info, retornando true, ou seja, informando que tem conexão com a internet. Então, na sequência, a gente vai chamar o nosso fetch upload e ele vai retornar uma lista de upload models que a gente já tem implementado aqui no nosso test values. Que a gente tem a chamada e o fail, como também vai aqui do lado esquerdo. E caso venha do lado esquerdo, a gente retorna a falha, né? Caso venha do lado direito, a gente verifica se esse é uma lista de uploads. Se for, o nosso teste ocorreu com sucesso. Esse é o cenário de sucesso, né? Ele tornando do lado direito a lista. Em 2 outros casos de falha, a gente tem o primeiro a falha que vem do remote data source, né? Quando o nosso fetch upload data source retornar algum tipo de exception.
Aqui podia ser só qualquer uma, né? A gente está usando a API feia. O nosso network info retorna verdadeiro, então a conexão, a falha foi na API, foi na busca da API. Então, nesse caso, quando ocorrer essa falha, o nosso repositório é chamado e ele vai retornar do lado esquerdo a falha, que é do tipo API fail, é o que a gente espera. No caso de falha de conexão, aqui a gente tem o nosso network info retornando false, ou seja, sem internet. Nesse caso, a gente faz duas verificações, né? Depois da chamada, a gente primeiro verifica se o nosso data source não é chamado, porque se houver internet, a gente não quer que o nosso data source seja chamado. A gente não quer que o nosso data source seja chamado. Caso contrário, a gente vai ter o inspect aqui, verifica. Quer dizer, caso contrário, não. E a gente ainda verifica se do lado esquerdo veio um tipo no connection, que é o tipo de falha que vai retornar quando não houver conexão. Então a gente pode executar os testes, todos eles vão falhar. A gente pode vir direto aqui para a implementação. E a implementação é o seguinte: não é diferente do que a gente já viu também. E aqui a nossa implementação é o seguinte: verificação, verificamos se há conexão. Caso não haja, a gente já retorna aqui o nosso left com no connection. Caso tenha, a gente vai chamar aqui um try catch para pegar as exceptions do nosso data source. Chama aqui o data source com fetch upload. Ele vai retornar uma lista, a gente retorna a lista de upload, retorna a lista de upload. Então a gente verifica aqui também as falhas, né? Os on fails, faz o catch do fail, da falha, e retorna ele do lado esquerdo do nosso reader. Vamos verificar os testes, né? Mas vai ter um que vai falhar, que é esse primeiro aqui. Mas vamos executar. Ele está reclamando de alguma coisa aqui. Beleza, era um import ali. Vamos executar o teste. Exatamente. Então, se você se lembra, a gente já lidou com isso aqui, com essa falha aqui, testes. É porque aqui a gente estava esperando uma lista de uploads e a gente retorna o nosso upload direto, né? E o upload do jeito que ele chega aqui, ele é um model. Mas como o nosso model é uma extensão da nossa entidade, a gente pode retornar aqui. A gente pode retornar ele aqui, já que ele é uma extensão, já que ele estende upload, né? Então, pelas regras da orientação ao objeto, o nosso upload model também é um upload. Então, por isso que não há falha. Então, para corrigir esse teste aqui, como a gente já fez, a gente simplesmente vai mudar esse texto aqui para o upload model. Beleza? E executar o teste novamente. A gente não vai estar quebrando nenhuma regra, já que, como eu expliquei, a gente tem essa hierarquia aí dos testes, já que o nosso model estende a entidade. Então, agora sim o teste deu certo. Beleza? Repositório pronto. E vamos para o nosso data source. A gente já está com ele aqui. Vamos abrir outro arquivo para criar a implementação. E como vai ser ela? Aqui a gente tem a nossa implementação, né? Implementando o nosso fetch upload data source. A gente vai trazer o client, porque a gente vai fazer requisições HTTP na nossa API, né? Então a nossa dependência é o client. E a gente tem aqui a nossa função fetch uploads, jogando aqui uma falha, uma implementação, um erro, né? Um erro de implementação. Então vamos criar os testes dele. Vamos aqui em lib, ou em testes, né? Data source. Novo folder. Fetch uploads.dart. Opa, não tem .dart ainda aqui. Vamos ter o arquivo fetch uploads. Traço data source. Traço teste. .dart. Então aqui a gente vai ter o nosso mock client. A gente precisa mockar, porque a gente já criou ele. A gente tem o nosso fetch data source aqui. E o setup, que tem a nossa implementação recebendo o nosso client. Então aqui a gente vai ter 3 casos de teste também. A gente já viu também esses testes. Então quais são as falhas possíveis aqui no nosso client? A gente vai ter o cenário de sucesso, né? Que quando a nossa API retornar a lista de uploads, então a gente vai converter ele para o upload model e retornar a lista. A outra falha é quando ele retornar um código diferente do 200, né? Então, quando houver sucesso na nossa requisição, ele vai retornar o status code de 200 e retornar a lista de uploads.
Se ele retornar algo diferente de 200, então houve uma falha, a gente não vai ter a nossa lista de outputs e a gente vai retornar um erro. E a outra falha é quando nosso próprio client retorna algum tipo de exception, tipo, por exemplo, soccer exception. Nesse caso, a gente também vai retornar uma falha na API. Então, vamos colocar esses testes aqui. Então, a gente tem aqui agrupado pela função. A gente tem um cenário de sucesso. Nesse caso aqui, a gente cria o nosso TResponseSuccessList, que é a resposta que vai vir aqui do client, né? Então, a gente tem o nosso when. No cenário de sucesso, o nosso cliente vai retornar a lista de outputs, né, com o código 200. Então aqui a gente tem o nosso when, chamando o nosso get, que retorna o nosso TResponseList, que é inicializado aqui em cima com response byte, do jeito que a gente já viu, encode, fazendo fix true na ImageList.json, com o status code de 200. Então é essa funçãozinha aqui, caso você não lembre, que a gente implementou. Ela faz uma leitura dos arquivos e é nesse arquivo aqui que ela lê. Opa, não é nesse, tá errado o nome. Aí pega do upload list. Então aqui é o exemplo de como vai vir o JSON, né? No caso de uma lista. Então aqui a gente vai ter que mudar esse nome para upload list. Então ele vai retornar um JSON no body com o status code 200. E aqui a gente tem um encode do UTF-8 simplesmente para transformar para bytes aqui. Esse construtor recebe no body bytes, né, e os status codes. Então aqui a gente vai ter a chamada do nosso data source e o resultado sendo comparado a um TList model, para verificar se o nosso data source recebeu a lista, o JSON, né, e converteu ele para o upload model. No caso da falha, quando ele retorna algo diferente de 500, né, aqui a gente tem a mesma inicialização, só que agora direto no nosso when, com o status code de 500. Podia ser qualquer um, contanto que fosse diferente de 200. Então, no caso, para a gente tratar as exceptions, os throws, né, quando você se lembra, se você não lembra, a gente trata diferente, né? A gente joga a chamada dentro de uma função direto no expect. Existem outras formas de fazer, né? Essa é só uma. E a gente usa esse throws a com o is a para verificar se a exception é a exception que a gente espera. No caso do cenário do 500, a gente espera que seja um API feio. A gente faz essa verificação aqui. O outro é quando o próprio client get lançar um exception, né? Aqui a gente está retornando corretamente um response, porém com status code diferente. Aqui a gente está lançando um exception direto do tipo socket exception. E nesse caso a gente também vai esperar que o nosso data source lance um API feio. A gente não precisa de falhas diferentes para esses dois cenários. Então é isso, a gente tem os nossos casos de testes e agora vamos fazer essa implementação. E a implementação também é muito simples. E é o seguinte, a gente vai ter o nosso response aqui, a inicialização dele, né, a declaração dele. E aqui a gente tem a nossa chamada do gateway dentro do try-catch para capturar as possíveis exceptions. Então a gente lança o get com a URI passando a nossa URI base e usando o counter 10, né? Então vamos explicar isso aqui. Esse count, ele é o argumento que a gente manda aqui na nossa URL, que vai dar o comando para a nossa API trazer, enviar para a gente outputs aleatórios. No caso, a gente determina uma quantidade que é 20. Isso é parecido com o que a gente fez aqui no nosso search. Não é no local, é aqui. Onde a gente usava esses parâmetros também para determinar a nossa data de entrada e saída. Então aqui é a mesma coisa, a gente vai usar o parâmetro counter. A gente tem aqui a nossa URL base, que tem também a nossa chave de API. Então, olhando aqui no upload NASA, a gente tem esse parâmetro, que é o count. Ele recebe um inteiro, um default é vazio. Então, quando ele é especificado, o número determinado, né, no caso, o número que vem aqui vai ser o número que ele vai retornar. Então, se a gente colocar 10 aqui, ele vai retornar 10 imagens aleatórias. No caso, a gente pede 20. Né? Então, ele vai retornar 20 imagens aleatórias. E aqui também tem uma informação dizendo que ele não pode ser usado com o start date e o end date. Start date e o end date. Né? Então, aqui essa função é perfeita para a gente fazer a nosso scroll view infinito. A gente sempre vai ficar solicitando mais 20 infinitamente e deixar a lista lá.
Ele pode até retornar, nesse caso, como ele não tem controle de paginação, né? Ele pode retornar valores repetidos, mas não vai fazer tanta diferença não. E dificilmente ele retorna, para falar a verdade, porque tem muito conteúdo. Então aqui a gente tem a nossa API com a nossa URL base, usando o nosso counter 20. Se ele lançar algum exception, a gente vai ter aqui o throw API, para resolver o último teste, né? Esse último caso de teste a gente pega aqui. E a gente vai verificar então os status codes, né? Se for igual a 200, a gente vai tratar o body com o JSON decode e o UTF-8 decode para transformar ele aqui num map, numa lista de maps. Na verdade ele chega aqui como uma lista de maps. E depois a gente faz o upload model from JSON para convertê-lo para um model. Caso seja diferente de 200, a gente vai retornar simplesmente lançar a API fail. Vamos executar esses testes. E todo mundo passou. Então beleza, pessoal, no vídeo de hoje era isso. Eu passei bem rápido, mas eu acho que deu para entender, né? A gente já viu tudo isso aqui, todo esse tipo de implementação, chamar a API, criar os testes para a API, com response, data source, network inf, tudo isso a gente já viu. A gente está só repetindo a mesma coisa. Basicamente, o que muda mais aqui são as questões do data source, né, na chamada de API, mas não é nada diferente. Então no próximo vídeo a gente vai implementar o nosso presentation part, né, fazendo o nosso block e criando a nossa interface. Eu também fiz assim para a gente avançar mais rápido, né? Já temos muitos vídeos aí e ainda falta, fora essa, mais uma feature, então a gente precisa adiantar. Então se você gostou do vídeo, deixa o like aí, ele ajuda bastante, certo? Faz o vídeo espalhar para mais pessoas e mais pessoas ficarem sabendo desse conteúdo. E se você quer acompanhar esse e os próximos vídeos que vão sair, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando eu lançar novos vídeos. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!